Uma história triste, mas também de força, e que serve de alerta para muitas famílias. O livro trata da violência contra a mulher e conta a história de um relacionamento abusivo que terminou em um feminicídio. Os personagens dessa história existiram. De um lado, a vítima, Mônica Francisca da Silva Lima, de 20 anos. Do outro, a mãe, Gersina Francisca. Essas imagens são do nosso acervo porque a Globo acompanhou esse caso na década de 90. O homem acusado de matar Mônica foi preso e cumpriu pena. E a gente vai agora conversar com Bianca Carvalho. Ela está com a autora desse livro e também com a polícia. É para ajudar as outras famílias que podem estar convivendo com um relacionamento abusivo, inclusive entre adolescentes. Agora, Bianca, primeiro, conta pra gente como é que foi essa história resgatada aí por Sulamita. Uma história muito triste, né, Pedro? E de um relacionamento abusivo que começou na adolescência. Porque Mônica, a vítima, tinha 13 anos quando essa, digamos assim, perseguição começou. Ela morreu aos 20 anos, uma história trágica. E o livro é em nome da filha, porque teve a luta da mãe dela, que lutou até morrer por essa história. Encontrou Sulamita, contou essa história para Sulamita, que ficou muito comovida com tudo isso e quis também fazer justiça, né, Sulamita? Colocando essa história para frente e transformando em livro, como vocês falaram aí. Bom dia. Bom dia. Na verdade é o seguinte, a mãe me encarregou de escrever esse livro. Ela me deu uma entrevista, eu fiquei realmente impressionada, que a história é trágica, é terrível, é escabrosa, né? E mais escabrosa ainda que começou com uma criança, ela tinha 13 anos, com um rapto. Né? Um relacionamento abusivo que começou com um rapto. Ela pediu para eu escrever o livro e eu só coloquei a condição de ouvir o algoz, que é um cabo do Corpo de Bombeiros. Mas ele se recusou a dar entrevista. Ele pediu pena, perdeu farda, né? Perdeu farda, de certa forma pagou, mas não pagou o tempo porque conseguiu a lei naquela época, não existia a Lei Maria da Penha, não existia a lei do feminicídio, e ele conseguiu se safar com pouco tempo, estava em prisão aberta, e isso acabou ajudando a acabar com a vida de Gersina também. Agora veja, Sulamita, isso aconteceu em 91, a gente não falava, não tinha nem esse nome, feminicídio. A gente está aqui com Julieta Japiaçu, que é delegada, é gestora do Departamento de Polícia da Mulher. A gente não tinha nem esse nome. Nessa década de 90, feminicídio, a gente não falava em relacionamento abusivo. Bom dia, delegada. Bom dia a todos. Exatamente, né? O feminicídio, ele surge em 2015 e o governo do estado, em 2017, setembro de 2017, já através de decreto, já obriga que no boletim de ocorrência tenha a motivação feminicídio, se for o caso, que é muito importante, inclusive, para a estatística. Agora vamos falar um pouco do que leva a isso, porque o assassinato, a violência, a ameaça, tudo isso não vem do nada, vem muitas vezes de um relacionamento abusivo. Aproveitando a história do teu livro, Sulamita, como é que era o relacionamento? Era um relacionamento abusivo que existia, no caso da vítima e do acusado? Sim, com certeza. Um relacionamento totalmente abusivo, com pressões, ameaça psicológica, assédio moral, ameaça para a família dela. A Mônica vivia o tempo todo com medo de que a família fosse assassinada, alguém da família fosse pego, sofresse violência, porque ele ameaçava, se ela o abandonasse, ele mataria mãe, pai, irmão, filhos. Eles chegaram a ter um filho, aparentemente, que nunca ficou provado isso, ninguém fez um exame de DNA para saber se o filho era dele ou se era do marido da Mônica, porque ela chegou a casar para fugir dele, mas ele não deu sossego, como está contado no livro, e ela acabava cedendo em morar com ele de qualquer maneira, aceitando espancamento, aceitando... E tudo denunciado nas devidas delegacias. Isso é que deixa a gente muito triste, porque a denúncia foi feita, foi uma tragédia anunciada. Desde o rapto foi denunciado. Entendo. Agora, você fala do relacionamento abusivo, um relacionamento onde havia ameaça, onde havia todo o medo, né, gente? Porque a tragédia de Mônica não foi somente a morte dela aos 20 anos. A vida dela, a partir dos 13, desde que esse homem apareceu, foi trágica. A vida dela, a vida da família dela. Delegado, o que a gente pode dizer? Porque, infelizmente, isso é um assunto muito atual. A gente vê muito relacionamento abusivo. Então, pedir para a senhora explicar para a gente já agora
O que é um relacionamento abusivo? Precisa ser tão nítido quanto era o de Mônica, e Sulamita tão bem descreveu no livro, ou às vezes é mais sutil? Explica pra gente o que é um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele pode ser sim sutil, e a mulher tem que estar muito atenta a isso. Os familiares, os amigos, quem convive com a mulher, né, pode dar um indicativo para ela: olha, esse relacionamento não tá bom, ele é abusivo. Ciúme excessivo, o companheiro ou o namorado ficar guardando a namorada antes de sair do trabalho, sem necessidade, ficar perseguindo, vasculhando o celular, tudo isso é seguindo, tudo isso é relacionamento abusivo. Algumas condutas podem ou não configurar crime. E configurando o crime, por exemplo, ameaças constantes, não é? Qualquer ameaça, uma simples ameaça, a primeira ameaça, já é importante que a vítima procure uma delegacia para romper esse ciclo de violência, né? Evitar esse relacionamento abusivo. E a gente fala muito que é importante a família estar junto, os amigos estarem juntos, porque a vítima precisa de alguém que esteja do lado dela, que lhe fortaleça para procurar uma delegacia. Delegado, interessante é que esse tema, a gente estava dizendo aqui, isso é muito atual. Esse livro que você está lançando agora, de um crime que aconteceu em 91, ele fala de um comportamento recorrente e que é muito comum. É o que a pessoa que escreve o prefácio, que é Ana Veloso, diz com muita propriedade. O livro não é ficção, acontece todo dia. Isso que se passa, que essa história conta, acontece todos os dias em todos os cantos do Brasil e do mundo. Não é? Nós temos uma lei hoje que é a mais completa. O mundo inteiro reconhece que é a mais completa no combate à violência contra a mulher. Mas essa lei, ela acaba se perdendo a eficácia no momento em que não tem uma estrutura de acolhimento, né? Porque não cabe só a lei. Né? A lei só não basta. Todos os agentes envolvidos, né? O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, têm que criar estrutura para acolher, porque a mulher vem carregada de filhos, às vezes com problemas financeiros, né? Faz a denúncia e depois, para onde ela vai? É verdade. De acolher e também de educar mulheres para não aceitarem esse tipo de relacionamento, de educar homens a ouvirem não. E a entenderem, sobretudo, gente, que ninguém tem propriedade sobre ninguém. E isso é muito importante que a gente entenda. Não existe propriedade de ninguém sobre ninguém. E acontece muito isso aqui, né, delegada? Vocês viram um aumento aí do número de casos de ameaça ou de pedido de proteção por parte da mulher? Houve um aumento, o que a gente considera muito importante, significa que a mulher está procurando a delegacia de polícia. A medida protetiva nas delegacias da mulher aumentou, né, o índice aumentou. Em 2017, nós tivemos 5.600 medidas protetivas. Já em 2018, 7.184, foi um aumento de 27% de medida protetiva que saiu da delegacia. E esse ano, já janeiro e fevereiro, a gente já tem um aumento de 20% de medida protetiva que saíram das delegacias da mulher. É importante a conscientização, a orientação. A mulher tem que procurar a polícia, sim, na primeira violência. E se não for mulher, muito obrigada, delegada. Muito obrigada também, Sulamita, parabéns. E se não for mulher, os amigos podem procurar, a família pode e deve procurar. Gente, não é para achar normal. O relacionamento abusivo só termina em problema. E abusivo não é só porque a pessoa está levando pancada, não. Às vezes é emocional, muitas vezes é emocional isso. Pedro. E é que é muito importante destacar isso que você falou, né? Que ninguém é de ninguém, né? Então, assim, você pode denunciar, procurar a delegacia mais próxima da sua casa.